Pessoal, bom dia. Então, bem-vindos a mais um Astronomia ao Meio-Dia. Obrigado pela presença. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Wilton Dias. O Wilton fez a graduação aqui no Instituto de Física da USP, fez o mestrado aqui no IAG, orientado pelo professor Bosco, fez o doutorado aqui no IAG, também orientado pelo professor Jacques, e depois de um pós-doc no Instituto de Física da USP de São Carlos, ele foi contratado na Universidade Federal de Itajubá, onde ele é docente atualmente, e tem trabalhado ultimamente com a estrutura da galáxia, entre outros assuntos, e hoje vai nos falar então sobre a posição do Sol na galáxia. Obrigado. Bom, eu vou fazer uma espécie de resumo dos nossos trabalhos e mostrar para vocês que nós estamos inseridos numa quantidade de problemas que a gente ainda não tem solução e que cada hora que a gente olha para um problema aparecem mais 10 para complicar a nossa situação. Mas basicamente a ideia é apresentar para vocês uma área correlata da exobiologia, né, que está em moda, mas que tem tudo a ver com a estrutura da galáxia. Então, basicamente, a ideia dos astrofísicos é fazer observações para conseguir informações e entender o que acontece no céu, mas também relacionar algumas coisas que nós não entendemos que acontecem no nosso planeta. Isso vai ficar mais claro no final da apresentação. Se você não dormir até lá, eu prometo que vou passar um filminho que antigamente a gente via Star Trek. Vocês são muito jovens, não devem saber do que eu estou falando, mas a gente vê Star Trek, vê a Enterprise entrando em velocidade dobra e as estrelas passando. Então isso tinha que ser feito no computador, com uma simulação. Então, hoje em dia, eu vou mostrar isso feito com dados reais. Muito interessante, muito legal. Não é trivial fazer isso. Basicamente, a gente quer fazer astrometria para saber a posição e a variação de posição dos astros. A gente precisa de fotometria, que é detectar a quantidade de fótons, né, para saber brilho, fluxo, cor. E quer fazer espectroscopia para ter as características, por exemplo, de abundância química. Então eu vou falar de um monte de coisas de astrofísica geral e vou relacionar com a minha área de pesquisa que, numa escala maior, quer entender o que aconteceu na Terra quando o Sol passou dentro de um braço espiral da galáxia. Então, a galáxia, nossa galáxia tem uma estrutura parecida com a de Andrômeda, né, que tem uma região central, um disco mais denso, isso é 3D, né? Então você imagina dois pratos, um em cima do outro, um plano de maior densidade, mas tem objetos fora desse plano. A confusão toda acontece dentro desse plano, em que existem estruturas que a gente entende como estruturas espirais, como se fossem grandes braços espirais. Em termos de estrela, o que a gente tem? Tem estrelas bem luminosas, que são azuis, né, principalmente marcando esses braços. Os braços são grandes mecanismos de formação de estrelas, basicamente. E a gente entende hoje que as estrelas se formam em grupinhos e depois se separam, né? Então, a formação de estrelas, basicamente, numa ideia bem global, é dada nos braços espirais. Estrelas se formam em grupos, depois elas têm velocidades diferentes, se separam, saem do braço. A gente quer entender como é que isso acontece, né? Se a gente olhar a nossa galáxia de cima, então um bojo central é muito parecida com essa galáxia aqui. A gente não mora no centro, mora na periferia da galáxia. Tudo isso está girando para vocês, olhando para o relógio, que hoje em dia só é digital, né? Então eu estou falando de coisas muito antigas, né? Os ponteiros girando assim, tá bem?
E esse braço espiral, e essa rotação funciona assim. Estrelas ou gás também, que estão mais perto do centro, giram mais rápido, e quem está lá mais longe gira mais devagar. A gente chama isso de rotação diferencial. Como os planetas do sistema solar. Mercúrio está lá doidinho, girando rápido em torno do Sol, e Plutão vai mais devagar, certo? Essa estrutura de braço espiral, a gente, na teoria clássica, entende que todos eles têm a mesma velocidade, portanto, eles não se enrolam, não se embolam, e eles estão girando também, então, com uma velocidade ômega aqui. Como tem objetos aqui girando mais rápido, ora entra no braço, ora sai do braço, e lá no final, ora o braço alcança a estrela, ora, então, sempre tem entrada e saída do braço espiral, ou dos braços espirais. Isso é normal, tranquilo. Agora, pensando já nessas definições que eu dei, portanto, deve existir uma localização, um raio, em que as estrelas e o braço espiral giram com a mesma velocidade. Percebe? Portanto, as entradas e saídas dos braços são muito mais raras, ou devem nem ocorrer. Né? Então, quando você tem objetos andando com a mesma velocidade, por exemplo, nós aqui estamos com a mesma velocidade, estamos parados um com relação ao outro. Ok? Bom, esse é um mapa da nossa galáxia. Como a gente não saiu, e eu acho que a raça humana vai entrar em extinção e não vai conseguir sair da galáxia, né? As escalas de tamanho aqui são enormes, né? E as velocidades que a gente alcança não permitem a gente sair para tirar uma foto da galáxia. Então, o que a gente faz, como a gente mora dentro, a gente faz um mapa. E esse aqui foi feito pela Russell em 2003, mas é bem típico o entendimento. A nossa galáxia tem uma região central em forma de barra e tem braços espirais nesse desenho aqui bem amplo, né? Okay? Nós moramos aqui, ó, num pedacinho, bem próximo de um pedacinho de braço espiral, ok? Chamado braço local, ou, vocês estão me ouvindo bem? Eu nem perguntei, tá? Ou braço de Órion, né, que está na direção da constelação de Órion. Um pouquinho acima, o braço de Perseus, um pouquinho abaixo, o braço de Sagitário Iscarino. Um resultado, desculpe. Então, nesse mesmo mapa, a rotação é feita, lembra do relógio com ponteiros, tá? Então, na minha tese de doutoramento, a pergunta que a gente quis e respondeu foi: qual é a velocidade com que esses braços estão girando? Essa foi a pergunta-chave. Mas por trás dessa pergunta-chave, existe uma resposta importante. Então, o trabalho foi feito da seguinte maneira. Eu vou sempre simplificar as coisas para vocês poderem entender o que eu estou falando. Tá? Olha, se você pegar todos os aglomerados de estrelas, eu já vou definir o que é isso para você com umas imagens, mas são os objetos, as estruturas em que as estrelas são formadas. Tá? Então, eu vou chamar isso de aglomerados de estrelas, por enquanto. Se você pegar de todas as idades, esse aqui é o mapa da galáxia, e o centro da galáxia está aqui em 00, o Sol está aqui a uma distância de 25 mil anos-luz, eu não sei o que é isso, tá? É longe para chuchu, do centro, tá bem? E se você fizer aquele mesmo mapa com os aglomerados velhos, você só vê uma confusão. Mas, se você fizer com os aglomerados bem jovens, recém-formados, você tem essas estruturas aqui, ó, um pouco espalhadas por causa dos erros, mas dá para reconhecer um pedaço do braço de Sagitário Iscarina, do braço local e do braço de Perseus. Ótimo. Já que eu consegui reconhecer esses fragmentos de braço, eu posso dar um passo além para tentar saber suas velocidades. E esse passo foi dado da seguinte forma, simples. Física do ensino médio. Imagina que eu nasci aqui, nessa posição, tá bem?
Você não sabe disso, eu estou te contando para você entender o procedimento. Eu ando com uma velocidade de 1 passo por segundo. Tá? E você me vê hoje e sabe que a minha idade é de 10 segundos e você mediu a minha velocidade de 1 passo por segundo. Aí eu te pergunto, onde eu nasci? Então eu volto 10 passos, tá bem? Você sabe que eu nasci aqui. Perfeito? Tranquilo. Estou fazendo isso linear, mas eu posso fazer isso girando. Dá no mesmo, tá bom? Bom, então o procedimento que a gente utilizou no meu doutorado foi esse, exatamente esse. Isso, você percebe que não tem nenhuma hipótese fundamental por trás. Olha, eu estou vendo os braços, eu sei a posição e sei a velocidade de cada aglomerado, então eu volto para trás no tempo a sua órbita e descubro onde esses objetos nasceram. Como todos estão dentro do braço espiral, nascem dentro do braço espiral, isso é a mesma coisa que mapear o braço espiral numa época anterior. Concorda? Beleza. Aí fica fácil. Veja bem, eu mapeio o braço numa época anterior e sei onde ele deve estar no futuro. O que eu faço para saber a velocidade? Fico chutando velocidades. Bem científico. Né? Muito bem. Então, a brincadeira de ficar chutando velocidades é para tentar voltar com o objeto na posição original. Quando eu acerto essa posição, é porque eu acertei a velocidade que eu chutei. É bem científico, percebe? Tá bom. Então, olha, para você perceber numa figura. Se eu chutar uma velocidade aqui, não se preocupe muito com as unidades, porque é uma velocidade de rotação no plano da galáxia, tá? Então, ó, um ômega P eu vou definir como a velocidade do padrão espiral, ou seja, a velocidade dos braços espirais, que é o que eu quero descobrir. Se eu chutar a velocidade de 10, veja, esses pontos atuais ainda não atingiram o que deve ser o correto. Se eu chutar de 20, começa a melhorar. 30, alguns passaram. E 40, puxa, quase todo mundo passou. Né? E aí, a gente, por essa brincadeira, dá para perceber que o ômega P é entre 20 e 30. Tá bom? Então a gente faz umas ginásticas matemáticas e descobre que é 25 km por segundo por quiloparsec. Tá? Tudo bem? Então a gente faz um ajuste estatístico mais bacana para achar o valor mais correto, mais provável. Percebe? Uma medida direta da velocidade de rotação dos braços, que nos leva a uma coisa muito interessante. Eu estou fazendo aqui um gráfico meio ao contrário, mas eu te explico. Ó. Essa é a velocidade de rotação dos objetos no plano da galáxia com relação à sua distância ao centro. Quem está mais longe gira mais rápido. E aí eu sobreponho a esse gráfico a velocidade dos braços espirais que eu determinei e descubro onde os objetos e o braço giram com a mesma velocidade. Qual é a região da galáxia em que os objetos, então, praticamente estão com a mesma velocidade? E aí esse número aqui é cerca de 8 quiloparsecs com relação ao centro. Muito confuso, mas então eu vou colocar isso numa imagem para você lembrar. Aqui é o centro da galáxia e o Sol está aqui. Isso dá 2,5, 5, 7,5. A gente mora exatamente do lado dessa região em que os objetos giram com a mesma velocidade. Essa região é chamada então de corrotação. Tudo bem aí? Muito bem. Qual é a graça, qual é o chance da corrotação? É assim, como é uma região em que os objetos giram aproximadamente com a mesma velocidade, não tem muita colisão, não tem muito atrito, né?
não tem ninguém perturbando ninguém. Então a taxa de formação estelar nesse raio de corrotação é menor. Certo? A densidade de objetos nesse raio de corrotação é menor. A densidade de gás nesse raio de corrotação também é menor. Okay? Do ponto de vista dinâmico, esse raio de corrotação não gosta muito que as que as estrelas fiquem ali perto. Então a tendência é ele expulsar as estrelas dessa região, do ponto de vista de dinâmica orbital. Mas não fiquem preocupados, não, porque esse é um fenômeno secular. E falando da galáxia, é um fenômeno que demora muitos milhões de anos. Tá? Então ninguém vai ver o Sol sendo expelido dessa órbita por enquanto. Nem nessa vida, nem nas próximas encarnações. Tá? Olha, outras evidências do raio de corrotação. Quando você faz um gráfico da distância dos aglomerados abertos, e conta quantos aglomerados abertos tem, ou seja, a gente está vendo a densidade de aglomerados abertos, tem a linha azul, jovens. Então ela tem um pico, decresce e tem outro pico. Onde é que a gente está vendo aqui uma densidade menor? Deixa eu ver. 7,5 de novo. 7,5 quiloparsecs do centro. Quem está aqui? O raio de corrotação. E uma outra evidência, essa a gente está estudando nesse período que eu estou fazendo a visita aqui ao IAG, né, estou um ano como professor visitante no IAG, é a seguinte: essa é a curva de rotação dos objetos em torno do centro da galáxia. Né? E todo mundo olha para essa curva e faz um ajuste quase linear como esse que está aqui pontilhado. Poucas pessoas têm coragem de falar que esse ajuste está uma porcaria. Né? Agora, olha que interessante. Nessa curva tem uma barriguinha aqui, né? Deixa eu ver onde está essa barriguinha que quer dizer que a velocidade diminui, 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 e depois aumenta, aumenta, aumenta. 5, 6, 7,5 de novo. Raio de corrotação. Então, o nosso grupo de pesquisas tem dado uma ênfase para tentar entender a importância desse raio de corrotação. E, se você me permite, eu vou voltar nesse problema no final do seminário. Porque eu queria apresentar... tá bom. Então, eu vou apresentar o problema e vou apresentar outros problemas derivados no final. O problema central é assim. Esse é um mapa da galáxia outra vez. O centro da galáxia está aqui. Alguns braços espirais. Em amarelo está o raio de corrotação. Aqui está o Sol na posição hoje. Ok? E em preto, a órbita do Sol, só que no referencial dos braços que estão girando. Então, olha, em algum momento o Sol entrou dentro do braço de Sagitários Carina, saiu, entrou dentro do braço de Perseus, passou um tempão aqui e saiu. Será que isso tem alguma relação importante? Passar dentro dos braços espirais quer dizer o que, astrofisicamente? E para a vida? Os braços espirais são regiões com densidade 30% maior do que as regiões fora do braço. Okay? Tá bom? Lembra que eu falei que dentro do braço espiral é que acontece a formação estelar. Então, será que essa região é perigosa? Bom, outra coisa é que o Sol nunca se afasta muito desse raio de corrotação, né? Ok? Então, guarda isso que eu vou voltar no final a comentar, mas eu queria apresentar para vocês o que está por trás das nossas pesquisas. São os objetos que a gente utiliza. Aglomerados estelares que permitem que a gente faça essas medidas diretas da velocidade dos braços espirais e descubra o raio de corrotação. Hoje, esse ano de visita, nós estamos refinando tudo isso, né, para tentar melhorar essa estimativa da região de corrotação, da velocidade do braço e as suas implicações para a vida no nosso planeta. Mas então, são os aglomerados abertos que a gente utiliza
Porque as estrelas nasceram no mesmo processo, estão todas a uma mesma distância, têm a mesma idade e têm uma grande faixa de massas. Olhando para cá, já dá para perceber que, como o número de estrelas é grande, a gente consegue alguns mecanismos, inclusive estatísticos, para determinar distâncias desses caras. E idade também. E cinemática também. Todos esses itens eu preciso para fazer a brincadeira da velocidade, né? E fazer a integração da órbita. Certo? Então, na verdade, nós temos um aglomerado aberto, recém-formado, ainda está embebido na nuvem que formou essa quantidade de estrelas. Essa nuvem, por causa dos ventos estelares, depois ela vai ser expelida, né? Vai ser expulsa, e aí a gente vai ter um aglomerado um pouco mais livre dessa nebulosidade. Né? Esse aqui é um aglomerado bem clássico, né? Todos eles a gente sabe distância, sabe idade, sabe composição química. Todos que eu estou falando não são muitos, não. Para fazer o nosso estudo, então, a gente precisa de distâncias, idades e velocidades. Tá? Isso gera uma série de problemas, porque, além disso, para traçar os braços, eu preciso também de conhecer todos os aglomerados que existem. No meu doutoramento, a gente fez um catálogo de aglomerados para fazer exatamente o estudo dos braços espirais. Esse catálogo foi publicado, se tornou público e saiu do nosso controle. Então, hoje em dia, ele é amplamente utilizado, é base de dados para várias pesquisas, até para pesquisas bizarras. Tá? Não tem nada a ver com isso. Só forneço os dados, o cara faz o que quiser com isso. Essa aqui é a cara do catálogo que está hospedado aqui na página do IAG. Tem muitas visitas. Se você se interessou pelo trabalho, entra no catálogo. Lá tem os links das nossas publicações. Tem todas as informações científicas do nosso grupo. Okay? Você pode ver a estatística de visitas, os países que visitam o catálogo. Tá bom? E, basicamente, o que nós temos no catálogo são 75% dos aglomerados abertos com distâncias e idades conhecidas e metade deles com movimentos próprios, que é uma componente da velocidade. A velocidade radial é outra componente, que é mais delicado para se medir, porque aí você tem que fazer estrela por estrela. E aí, dos 2.100 aglomerados, apenas 500 têm as informações completas. Então eu posso usar cerca de 500, e aí eu retiro quem é velho, e sobram uns 200 aglomerados para mapear os braços espirais. Muito bem. E agora, eu preciso, e vou fazer durante esse ano, um melhoramento das suas distâncias, idades e velocidades. Bom, para manter o catálogo, eu tenho que lidar com uma série de problemas. Por exemplo, eu tenho que ler todos os artigos que são publicados, que têm dados de aglomerados abertos. Isso é infernal. Não é nada agradável, mas eu faço. E aí eu caio em problemas como: será que o dado que o autor usou é bom, é adequado? Será que o ajuste que ele fez é adequado? Né? Será que eu concordo com isso para inserir o resultado no meu catálogo? E aí, eu caí num problema que é assim: os ajustes são feitos de forma visual. Então, eu vou explicar para você e vou explicar que o nosso grupo propôs uma solução inédita para isso. Tudo isso pensando em melhorar a velocidade dos braços espirais, né? Que está lá para trás, que é o nosso problema central. Olha, se você fizer um gráfico de cor contra magnitude de aglomerados abertos, você tem uma cara assim, ó. Uma sequência aqui que a gente chama de sequência principal, ok? Que é onde as estrelas se encontram, a maior parte delas estão queimando hidrogênio no núcleo, né? Mas quando elas começam a evoluir, passam a queimar hélio,
elas saem dessa sequência e viram gigantes vermelhos. Isso é um indicador de idade. Ok? Então, com esse gráfico, a gente sabe que se não tem gigante vermelho é mais jovem, quanto menor esse range, esse intervalo, obrigado. Esse intervalo aqui da sequência principal, né? Quanto menor, tá vendo? Mais velho. Tá bom? Bom, é assim. Eu vou no meu computador e gero um grupo de estrelas que eu consigo dominar a idade, sabe, colocar a distância que eu quiser e faço uma comparação com o que eu observei. Com isso, eu consigo determinar a distância e a idade do que eu observei, por comparação. Tá bem? Muito bem. Então é assim. As estrelas que eu gerei no meu computador estão aqui a uma distância zero. Vou colocá-las a uma distância de 500 parsec, até bater com os pontos aqui, que são os dados que eu observei. Então, quando bateu, essa linha preta, tá bom? Eu sei, então, a distância que eu estou cientificamente chutando. Tá? E para a idade é a mesma coisa. Mas esse aglomerado aqui é bem jovem, né? Não tem gigantes vermelhas aqui. Certo? Então, com isso, eu determinei a distância e a idade do aglomerado. Muito bem. O problema é assim. Será que os dados da literatura são bons? Então, olha, o triângulo refere-se a dados de um autor e as bolinhas a dados de outro autor. Mas os caras só observaram o mesmo aglomerado e não se entendem nem com relação ao que eles observaram. Olha aí, que confusão. Quer dizer, a sequência principal de um está aqui e a do outro está aqui. Isso vai gerar erro na distância que eu determinei. Né? Tem autores que não usam o filtro U. O filtro U é um filtro fotométrico para que você resolva a extinção da luz das estrelas e determine distâncias adequadamente. Se você não faz isso aqui corretamente, você erra a distância. Se você erra a distância, você erra a idade. Tá? Então aqui, ó, um aglomerado bem rico, com a sequência principal, tem bastante estrela, né? As gigantes vermelhas, então esse aglomerado aqui já tem estrelas deixando de queimar hidrogênio no seu núcleo, viraram gigantes vermelhas. Né? Mas tem outro problema nessa história. A contaminação de estrelas, que quando você olha para um aglomerado, tem estrela na frente, estrela atrás. Quem realmente é do aglomerado? Esse é um outro problema grave. Porque eu posso falar que a sequência do aglomerado está aqui ou está aqui. Errei a distância se eu errar esse chute. Essa determinação. Certo? Bom, só para você ver os ajustes. Vou dar um zoom nisso. Perdão. Em vermelho, o ajuste de um autor, em verde de outro autor. Um deles acha que esse aglomerado aqui, que nós inclusive observamos, está a 1.200 parsecs e o outro acha que está a 800. É muita diferença. Certo? Então, o nosso grupo de pesquisas fez um programa automático para fazer esse ajuste, para que isso deixe de ser, entre aspas, chute. Tá? Para que tenha um suporte estatístico por trás. Então, falando de uma maneira bem simplificada, o que o programa faz é chutar muitos valores. E aí, ele vai, desses muitos valores chutados, ele escolhe 10% melhor. Faz outra amostra de chutes, escolhe os 10% melhor. Outra amostra. E eu faço isso muitas vezes. O que acontece lá no final? Como eu fiquei só pegando melhor, chegou no bom. Muito inteligente. Quem faz isso é ele. A história é assim. Teve um dia que eu estava conversando com esse professor que está me visitando. Eu sou visitante e recebi uma visita. É legal. E falei desse problema, dos ajustes visuais, que as pessoas não tinham suporte estatístico. Ele começou a rir.
ruim. E esse problema eu percebia há quase 10 anos. E eu não achava solução. Então nós começamos a trabalhar juntos nesse método estatístico em que ele é especialista. E depois de 2 anos de trabalho fazendo um código de computador para fazer esses ajustes que eu vou mostrar para vocês. Aliás, deixa eu mostrar, tá? Vou mostrar de uma. Eu vou pular as equações. Eu sei que vocês gostam de equações, mas eu vou pular, tá? E se o meu programa... Tá. E aí o programa já está publicado, né? Tudo nos conformes. Foi feito para fazer o ajuste de forma automática, coisa que ninguém tem. As pessoas fazem um ajuste, olham se gostaram. Eu estou exagerando, é claro, né? E a gente tem alguns critérios estatísticos para determinar no final, então, a distância e a idade do aglomerado. Dados observados, nós fizemos um critério para dar pesos para as estrelas, para discriminar quem deve ser membro do aglomerado. E aqui o programa funcionando, olha, ele faz ajustes ruins, pega 10% bom e vai fazendo essa reamostragem e vai rodando, até que no final você vai ver a convergência, olha, já está melhorando, né? Você percebe que ele tem que passar aqui o ajuste e pegar algumas dessas gigantes vermelhas do aglomerado. Sequência principal, né? Turn off, as estrelas saindo e as gigantes aqui. Olha como vai convergindo para o bom, muito bom. A gente não vai falando para o programa, não. Tá? A gente dispara o programa e vai dormir, vai tomar um café e volta para ver o que aconteceu no final. Então, ok? Aqui eu fiz uma versão simplificada, tá? Para um caso que é difícil. Ótimo, ótimo, muito bom. Okay? E aí os resultados finais, olha, o ajuste com todo um suporte estatístico e a gente usa alguns filtros a mais do que normalmente a literatura usa. Isso a gente observou aqui no LNA, no sul de Minas. Eu tenho muitas noites perdidas na vida por observação, já vou contar isso para vocês. A velocidade do meu computador é proporcional à minha, tá? Uma coisa que é muito importante, olha, nós fornecemos os parâmetros, que são distância e idade, com os respectivos erros. Isso na literatura não é muito comum. É um caso complicado para fazer o erro com ajuste visual. Certo? Deixa eu pular isso. Então, olha, só para você ver que o ajuste ficou muito bacana. Aqui os pesos são dados na forma colorida, tá? Sequência principal das estrelas, estrelas saindo da sequência principal, as gigantes vermelhas, e o programa faz tudo muito bonitinho. Isso é bacana? Tá bem. Problema. O programa consome todos os computadores que a gente vê pela frente. Isso na universidade implica em que esses caras começam a soltar fumaça, queimam, os nossos alunos começam a ficar malucos também, porque tem que trabalhar com 3 computadores ao mesmo tempo. Mas o legal é o seguinte, para vocês terem uma ideia, eu estou dando essa palestra para vocês, mas tem 4 computadores nesse momento rodando o programa para mim. Eu estou trabalhando. Vezes 4. Certo? O programa, o computador dele, nem vou te contar. Isso, eu faço uma brincadeira que é a seguinte: nós certamente seremos responsáveis pela guerra com as máquinas. Todo mundo já viu Matrix. Problema que a gente percebeu: há poucos dados na literatura, muitos dados, como eu apresentei, têm problemas, e aí foi praticamente por isso que eu fui para a Unifei, para morar debaixo do observatório, né? Então o que acontece? Eu pego a moto, vou, observo, então são muitas noites, muitos aglomerados observados, com esse telescópio aqui, para gerar esse diagrama, para então rodar o programa automático. Só que
entre observar e fazer ciência tem uma coisa complicada, que é assim, reduzir os dados. Né? Eu não sei qual é o astrônomo que gosta dessa parte. E o volume de dados foi tão grande que os meus alunos começaram a ter problemas com os computadores. A coisa saiu de controle quando um deles fez isso. Matou o seu computador. Aí nós fizemos um programa automático responsável por essa parte. Então o que a gente tem agora é assim, um programa automático que faz a redução de dados e um programa automático que faz a análise dos dados e a parte científica, entre aspas. Tá? Isso é top de linha. Né? No total de noites são umas 40, na verdade muito mais que isso. Eu observei mais do que 150 noites lá no observatório. Né? Não quero nem entrar em detalhes disso, porque isso dá um problema familiar enorme. E nós conseguimos cerca de dados para 80 aglomerados que não existem dados na literatura. Okay? Nós estamos trabalhando muito forte nisso. E aqui, para vocês verem o que é legal, né? Eu descobri vários aglomerados abertos também. Está aqui, ó. Okay? Na astronomia é assim, quem descobre pode dar o nome. Então, o nome Dias aqui é de Wilton Dias. Okay? Um nome bonito. Eu vou pular essa parte porque as equações, a gente também desenvolveu um método novo para melhorar os resultados da redução de dados. Então, a gente propõe utilizar 2 telescópios ao mesmo tempo nas observações, um que monitora a atmosfera, o outro que faz a observação científica. Certo? Isso também dá problema familiar. Mas eu vou pular essa parte, vou para a parte mais legal, que é, antes, na redução de dados, nós tínhamos poucas estrelas para fazer as calibrações, e com o método que a gente inventou, agora nós temos centenas de estrelas. Estatisticamente, isso reforça o resultado e diminui o erro. Né? E o erro, com o telescópio aqui do sul de Minas, é tão bom com esse processo estatístico todo, quanto as observações feitas no Chile. Isso é incrível. Isso, quando eu falo, os astrônomos não gostam muito que eu fale isso. Né? Mas é verdade, o que eu vou fazer? Os números estão aí. E na parte científica, nós temos os valores de distância e idade e os seus respectivos erros. Com isso, a gente foi levado a pensar, meu colaborador aqui, visitante, seguinte: você tem esse método tão bom, você fica rindo toda hora que eu falo de um problema multidimensional complicado. Ele começou a rir de novo. Porque eu falei, o outro problema da minha vida, que eu persigo há mais de 10 anos, é assim, olha, esse é um aglomerado aberto, tá? E eu vou te perguntar o seguinte: essa estrela aqui faz parte do aglomerado aberto? Ela é membro do aglomerado ou não? O que você acha? Que complicado. Mas em ciência não pode ser assim, vamos fazer uma votação para ver se essa estrela faz parte. Não pode. Não dá para ser assim, senão você erra tudo, né? Então, você precisa dar um suporte para descobrir e determinar se ela faz parte ou não. A gente usa os vetores velocidades e usa por trás uma estatística, tem umas equações simples assim, okay? Que descrevem esses objetos no seu espaço de velocidade e estatisticamente, quando resolvida aquela equação, ela fala assim: essa estrela tem a probabilidade de 80% de pertencer ao aglomerado, essa tem 0%, essa tem 2% e assim por diante. Okay? Essa resposta é fundamental para que o programa fale: essa estrela aqui
é membro, essa é membro, essa é membro, percebe? Fundamental para a gente melhorar os resultados. Bom, os últimos resultados são que a gente aplicou esse método estatístico para todos os aglomerados do catálogo, né, e determinou como subproduto quais são as estrelas que são membros de cada aglomerado e a velocidade do aglomerado. Lembra que para integrar, para conhecer a órbita do aglomerado e saber a velocidade do braço, eu tenho que saber a distância, a idade e a velocidade. Okay? Então, eu estou melhorando a nossa base de dados para, no final, reconstruir isso. Então, eu estou terminando, vou voltar ao meu problema central. Isso é o mapa da galáxia. O centro da galáxia está aqui em 00. Todo mundo gira como o ponteiro do seu relógio, né? E essa aqui é a órbita do Sol no referencial dos braços que estão girando aqui. Tá bem? Essa aqui é a órbita circular, que o Sol não tem uma órbita circular. Okay? E a pergunta é assim: quanto tempo ao longo da sua órbita em torno do centro da galáxia o Sol passou dentro de braços espirais? Quando o Sol passou dentro de braços espirais? Mas eu comecei a falar para vocês o seguinte: os braços espirais são regiões com cerca de 30% mais densidade. As estrelas se formam em braços espirais. Espera aí, a estrela se forma, cresce, evolui e morre. Morre, muitas delas, de maior massa, explodindo. Explodindo. Essas estrelas de maior massa, elas têm uma vida mais curta. Explode e ela ainda está dentro do braço. Mas espera aí, a gente passou muito ou pouco tempo dentro dos braços. São regiões relativamente, então, potencialmente perigosas, com explosões de supernova, radiação energética atingindo o nosso planeta. E aí, alguns pesquisadores fizeram uma correlação de quando o braço passou dentro de... quando o Sol passou dentro de braços espirais com extinção da vida no nosso planeta. São as eras geológicas, né? Ok? Então, olha, essas vocês sabem. A extinção dos dinossauros ocorreu no Cretáceo, né? No período Permiano, a gente teve 90% das espécies vegetais do nosso planeta foram extintas. E aí os caras acharam essa relação. Olha, peraí, os dinossauros foram extintos quando o Sol passou no braço espiral de Sagitários. Permiano quando passou no braço de Escorpio. A verdade é assim, a gente não sabe qual é o fenômeno que explica por que pode haver a relação entre passar dentro do braço e a vida ser extinta no nosso planeta. Extinção da vida é normal. A gente pergunta para os geólogos, geofísicos, né? Tem grandes períodos de extinção de vida no planeta. Mas essa associação é muito interessante. Okay? Tem uma explicação que é bem razoável, que é essa dos dinossauros, que é assim: quando o Sol passa dentro de um braço espiral, o nosso sistema solar, né, que se formou, teve uma quantidade de rochas que não foi utilizada nos planetas, não foi consumida, ela fica na periferia do sistema, chamada nuvem de Oort. Tá bem? Vem para dentro do sistema solar e faz uma órbita em torno do Sol e comigo. Tá? Quando você passa numa região, o sistema solar passa numa região de maior densidade, essa nuvem pode ser perturbada, maior número de pedras vem para dentro do sistema solar, maior a probabilidade de uma delas colidir com a Terra. Certo? Então, cai uma pedra gigante no nosso planeta. O que acontece? Essa pedra bate no solo, se ela vence a atmosfera, levanta uma camada de poeira enorme. Ok? Essa camada de poeira enorme vai muito alto, porque a energia cinética é enorme,
ela atinge as regiões de vento de grande velocidade na alta atmosfera e é espalhada em torno do planeta. O que isso faz? Isso faz a radiação do Sol não atingir mais totalmente a superfície. Aumenta o albedo. Ok? Bom, mas quem sofre quando a radiação do Sol não atinge o planeta? Os grandes, que têm que comer os pequenos. Né? Extinção da vida. Essa é uma explicação. Tem outras, mas isso é uma coisa que está em aberto. Ninguém sabe o que acontece quando um sistema solar atravessa uma nuvem de hidrogênio do meio interestelar. Ninguém sabe. Ninguém fez a conta. Será que a atmosfera da Terra sofre o quê? Ela esquenta ou esfria? Não sei. Pode estar estudando essas coisas e fazendo essas correlações com uma estatística melhor para tentar responder se isso é verdade cientificamente ou não. Eu falei muito cientificamente, vocês estão acordados? Estão, né? Então, como brinde, isso aqui é assim, a historinha agora é assim. Uma aluna veio me perguntar se eu tinha algum projeto de iniciação científica lá na Unifei. Eu apresentei alguns e apresentei esse, ultra legal. Mas a moça falou para mim assim, não, professor, esse eu não quero, porque isso aqui parece ficção científica, eu não quero. E realmente, a gente está na fronteira do conhecimento. Antigamente, eu quando estava no doutorado achava, o legal é que parece ficção científica, né? E tem um brinde para vocês, é que quando eu comecei a construir o catálogo, isso aqui era ficção científica. E hoje o catálogo é utilizado, vocês estão vendo aí? Dessa forma. Catálogo de aglomerados abertos que a gente fez. Tudo que você vai ver aqui são estrelas, são dados reais. Okay? Que vieram de um catálogo de estrelas composto com um catálogo de aglomerados abertos. Quando eu falei que a coisa fugiu do controle, foi para essa linha também. Não é trivial fazer isso que é feito aqui. Isso aqui é a fronteira, são muitos terabytes rodando numa tela de laptop, ok? Online. São muitas milhares de estrelas. E esses pesquisadores já estão fazendo isso com o comando de PlayStation e aquele que você faz os movimentos e o cara te obedece. Então ele dá zoom num aglomerado aberto. E isso, eu costumo brincar de ficção científica. Vai ser uma ferramenta para descobrir aglomerados abertos. Olha um aqui. Olha outro aqui. Ele pode te dar informação sobre uma estrela e agora entrar em órbita em torno de um aglomerado aberto. É minha esposa que está me chamando no Skype para avisar que o tempo acabou. Isso aqui, quando eu estava fazendo doutorado, era ficção científica. A gente não tinha tecnologia de computadores para fazer isso. Seremos responsáveis pela guerra com as máquinas. O que diferencia a estrela verde, azul e branca? A sua composição, a sua massa, praticamente, né? Então, estrelas azuis são estrelas de massa maior e vão ter vidas mais curtas. Estrelas vermelhas são de massa menor, okay? E elas também podem ter composições químicas diferentes. Em função disso, tem temperaturas diferentes também. Vermelhas, temperaturas mais baixas, azuis, temperaturas muito maiores. Eu estou falando de vermelhas, cerca de 5.000 graus Kelvin, e azuis, cerca de 50.000 graus. Muito bem, obrigado pela atenção de vocês.